Questão número 1. Como entender a natureza de Deus e seus atributos? Toda concepção acerca da natureza do eterno Deus e de suas maravilhas dependem da condição espiritual do observador na vereda do progresso. Quanto mais a alma for desprendida da influência que a carne exerce sobre o espírito, mais perto está de entender a profundidade dos mistérios que envolvem o Criador e a criação. Nós temos aí uma referência da carta de Paulo, a primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 2, onde ele discorre ali demoradamente sobre a sabedoria. E ele mostra 2 tipos de sabedoria que existe no mundo. Uma delas é a sabedoria do homem, que é concernente às coisas da vida terrena, às coisas do próprio homem. Nós podemos situar aí nessa sabedoria a própria ciência. E a outra sabedoria é a sabedoria de Deus, a sabedoria oculta em mistérios, conforme o próprio apóstolo Paulo, ele nos fala, como se fosse algo de acesso àqueles que conseguem ter já um certo amadurecimento. No ponto de vista da teologia tradicional, como a alma é criada por Deus na concepção, é muito estranho que algumas pessoas pudessem ter acesso a esse conhecimento e outras não. Paulo chama esses que não conhecem a Deus e que não aceitam as coisas de Deus como homens naturais, como se fossem homens naturais. E aqueles que têm acesso ao conhecimento, que conseguem conceber Deus, crer nele e se interessar pelos seus ensinamentos, ele os chama de homens espirituais. Então seria possível que nesse cenário da criação Deus fizesse homens para não compreendê-lo? Uma coisa estranha. E outros para compreendê-lo? Seria Deus o poder criador de todas as coisas, mantenedor do universo? Seria ele injusto, criando homens para serem naturais, sem condições de serem espirituais? Certamente não. Quando nós entendemos a existência da alma pelo ponto de vista da eternidade, e que a alma já foi criada com o universo desde quando ele foi gerado, para que a alma pudesse habitar a criação assim que houvesse condições físicas para isso. Então, depois de começar a habitar a criação, a alma nasce, existe por certo tempo, aprende com as experiências que ela vive naquela realidade. Depois o seu corpo morre, a alma volta a nascer de novo em outros personagens, prosseguindo o seu processo de aprendizado. Podemos até usar esse termo. Alguns preferem usar o termo evolução, mas tudo é uma questão de palavras. Na verdade, a alma vai despertando para Deus, entendendo melhor tudo aquilo que está à sua volta. E nesse sentido, os homens naturais seriam almas mais novas na experiência, porque todas foram criadas ao mesmo tempo, mas elas não nasceram ao mesmo tempo, uma vez que não havia corpos físicos para isso. Os nascimentos foram sendo progressivos. Assim que a população do planeta foi crescendo, as almas foram nascendo para que elas pudessem entender aquilo que Deus queria que elas entendessem em relação ao lugar onde elas vivem, que no nosso caso é o mundo terreno. Pode-se dizer, no ponto de vista de Paulo, que o homem, para ter a sabedoria espiritual, ele precisa ter uma alma já bastante experimentada. Podemos dizer que os homens espirituais são os irmãos mais velhos da família de Deus, ou da família desta humanidade. E os homens naturais seriam os homens as almas mais jovens.
os homens menos experientes com as coisas eternas. E quando nós olhamos o cenário da vida, nós percebemos isso. Tem pessoas que só pensam em comer, se divertir, fazer sexo, passear. São pessoas que não têm qualquer preocupação com o próximo, não é? Assim, com o bem-estar da cidade, ou com a sua limpeza, ou com o bem-estar das pessoas em geral, né? Nas ruas, nos parques, nos jardins da cidade. Então, o homem, ele joga lixo na cidade, ele joga lixo no quintal do lado da casa dele. Assim, são almas ainda novas, que não têm qualquer preocupação com o lugar onde ela vive. E hoje nós estamos vendo isso acontecer com maior intensidade por causa da degeneração do ambiente na Terra. Nós estamos entrando num período onde o mundo vai passar por aquela transformação a que o Senhor chamou de fim do mundo. Os dias em que o mundo seria transformado dessa terra de pecado e transgressões e indiferença para um mundo melhor, para um mundo justo, onde todos vão ter o seu espaço, o seu lugar para morar, onde eles vão amar a vida como deveriam amar. Pode-se dizer, olhando para a vida de um modo geral, que existe mais almas imaturas, mais homens naturais, do que homens espirituais. O apóstolo Paulo ele defende ali em 1 Coríntios, aí eu até recomendo aos irmãos que façam uma leitura em casa. É a primeira carta do apóstolo à igreja de Corinto, no capítulo 2, onde ele trata do homem natural e do homem espiritual. E nessa introdução que fizemos aqui sobre a natureza de Deus, evidentemente, o homem natural, ele também é religioso. Ele também vai à igreja. Mas ele tem a sua maneira de ver Deus. E é claro que um homem natural, ele vê Deus de uma forma diferente daquele homem espiritual. Porque o homem natural procura mais as coisas do mundo. Ele vai na igreja pedir comida, sucesso, prosperidade, que tudo possa correr bem para a vida dele e tudo mais. Amém, está tudo certo, é isso mesmo. Mas o que toca o mundo, na verdade, são os homens espirituais, são os homens preocupados com a coletividade. O bom seria que todos fossem espirituais, porque todo mundo estaria preocupado com todos. Então nós teríamos um mundo melhor e um mundo, com certeza, sem injustiça. Nós colocamos aqui nessa introdução que não é impossível você entender o Deus eterno. Mas depende muito daquele que está procurando. Se o homem for um homem muito envolvido com as coisas da carne, e esse é o homem natural, ele tem dificuldades para entender Deus. E aí ele vê Deus como se fosse uma pessoa invisível que estivesse sentado lá num trono, dando ordens para o universo. E Deus não é nada disso, ele não é nada que nós possamos perceber com os nossos sentidos físicos e nem mesmo conceber com a nossa mente, uma vez que a mente ela existe no ambiente da própria criação. E Deus ele pertence a uma outra dimensão, aquela que nós chamamos de eternidade. Porque ele é a própria eternidade. Ele sempre existiu. Existe, é o motor do universo e da criação, e depois que terminar a criação, e um dia a criação ela vai cessar obrigatoriamente, ele continuará existindo eternamente. A única coisa que é eterna é Deus. E nós que somos, na verdade, pequenas partículas do próprio Criador, uma vez que ele não pode nos ter tirado do nada. Na concepção da teologia cristã, principalmente, existe o seguinte pensamento, que Deus ele só criou Jesus, que saiu da sua intimidade. As demais coisas teria sido tirado do nada. O próprio universo teria sido tirado do nada, como se Deus fosse um mágico e fizesse um sinal e a partir daquele sinal aparecesse a criação do nada.
As almas também, segundo essa teologia, teriam saído do nada. Essa questão do nada gerar alguma coisa já foi muito discutida no campo do pensamento, na Grécia, os grandes pensadores, os grandes mestres do judaísmo, os rabinos ligados à Cabala, o pessoal que estuda a ciência de Deus. Os pensadores mais espirituais, eles chegaram à conclusão que o nada não pode produzir coisa alguma, porque ele simplesmente não existe. Nem mesmo Deus poderia tirar do nada alguma coisa, simplesmente porque ele é Deus. O nada é uma abstração. E sendo assim, todas as coisas que foram criadas só podem ter saído do próprio Criador. Nós podemos até não compreender como isso se deu, mas podemos concluir que isso se deu. E quanto mais espirituais nós formos, quer dizer, quanto mais a Terra avançar no caminho do progresso e as almas forem se tornando mais experimentadas, elas vão compreender com mais facilidade quem é Deus e a profundidade deste Deus. A maneira maravilhosa como ele cria e mantém todas as coisas em funcionamento. Então depende muito de quem dá uma opinião. Se o homem for de natureza carnal, se ele for um homem natural, ele não vai interpretar muito bem quem é Deus. E o Deus das igrejas é um Deus visto por homens naturais e não por homens espirituais. Para ser espiritual, não basta estar na igreja. É necessário que a alma tenha maturidade, que ela tenha experiências, que ela tenha vivido muito mais vezes, para que nesta maturidade ela compreenda as coisas que estão à volta dela e, por consequência, ela compreenda o próprio Deus. Então, Deus é algo além da concepção do homem, mas podemos concluir que houve um tempo em que ele estava na sua eternidade sereno, num estado de quietude, sem que houvesse a criação e nem nós que somos os seus filhos. Tá bem? Então, essa primeira questão, como entender a natureza de Deus e os seus atributos, ela depende muito daquele que está observando. Também chegamos à seguinte conclusão, que não se discute sobre Deus. Não dá para a gente conversar com uma pessoa que é de uma igreja tradicional sobre quem é Deus. Porque a concepção dele é que Jesus Cristo é Deus. Isso é um grande equívoco, nós vamos ver depois um pouco mais adiante. Jesus Cristo não é Deus, Jesus Cristo ele é como nós, um homem. Investido de um poder, investido de uma glória e de uma missão que o homem não compreende muito bem, justamente porque é um homem natural. Isso gerou uma grande confusão. Não adianta você querer mostrar para alguém que acredita nisso que Jesus não é Deus, e que Deus é algo além da concepção dos homens, o Pai eterno. Justamente por causa da diferença de interpretação, da maneira como as pessoas veem as coisas. E não é só no campo da religião isso, em todos os campos da vida nós vemos diferenças de interpretação em face da maturidade da alma. Vemos, por exemplo, vamos citar a área médica. Você vai num médico fazer lá uma consulta porque está com determinada enfermidade, está com uma dor em determinado lugar, e o médico manda fazer ali alguns exames. Então, baseado nesses exames e na sua experiência, ele traça um diagnóstico. Você fica meio desconfiado, vai num outro médico, aí você tem um outro diagnóstico. E se for num terceiro, possivelmente você vai ter um terceiro diagnóstico. E os três são diferentes entre si. Por quê? Há algum problema com a ciência médica? Absolutamente. Os exames são os mesmos, a dor é a mesma, o lugar que está doendo também é o mesmo e o paciente é o mesmo. A interpretação que os profissionais dão ao que está acontecendo é que depende da experiência que cada um possui. Um é mais experimentado, outro é mais novato. Um é uma alma mais velha, já mais vivenciada no campo da medicina e na experiência mesmo da própria vida. Então,
ele tem um diagnóstico mais preciso daquilo que está acontecendo. Um médico mais novato, menos experiente, talvez uma alma natural, não tem como interpretar com muita precisão aquilo que está acontecendo e, por vezes, ele fica em dúvida e prescreve até um medicamento inadequado. É assim que nós entendemos esta grande heterogeneidade da própria vida e que atesta justamente a maturidade do homem, ou seja, a existência mesmo de homens mais experimentados como almas mais velhas e homens menos experimentados como almas mais jovens, os chamados homens naturais. Voltando a falar aqui do nosso Deus, nós podemos tirar pelo pensamento desse ser que nós ainda não entendemos na sua profundidade, mas que já estamos caminhando para lá, podemos chegar a algumas conclusões. Vocês sabem que na Grécia e em alguns outros países, hoje eu não posso dizer da situação atual da Grécia, mas nos tempos de Jesus, nos tempos de Paulo, havia uma concepção sobre muitos deuses, que ali havia deuses para todas as coisas. Na Índia, por exemplo, existem muitos deuses, em alguns outros países da Terra ainda existem muitos deuses. Esta ideia de que há muitos deuses na criação é uma ideia comum em vários lugares do planeta. E nós podemos pensar da seguinte maneira: se tem vários deuses, certamente cada um deles tem uma função. Isso também é de conhecimento geral dos intérpretes. Mas quem foi que criou esses deuses? Porque se há vários deuses, um não pode ter criado o outro. Deve haver alguma coisa além desses deuses que os criou, que deu origem a eles. E nós aprendemos pelas Escrituras Sagradas que o Deus de Israel é o Deus Altíssimo. O que significa Altíssimo? Que é o Deus além de todos os deuses. Além dos anjos, além de todas as coisas. E nós podemos concluir também que não pode haver dois deuses Altíssimos, porque teria que ter um outro para criar os dois. Só pode ter um. Este Deus Altíssimo, ele só pode ser um na sua eternidade. Não pode ter dois deuses eternos, porque um deles não seria Deus. E um deles seria o Deus Altíssimo, o Eterno. Então concluímos, falando aqui dos atributos de Deus, que só há um Deus, seja ele que for, como causa de todas as coisas. Da onde saíram as almas, de onde saiu a criação, as estrelas, o universo, tudo que funciona dentro desse contexto, que nós olhamos com os telescópios, sondamos com os microscópios, tudo isso está sendo governado por alguma coisa desconhecida, que nas Escrituras Sagradas nós chamamos de Deus, o Deus Altíssimo. Foi dado a ele esse nome. Dentro da tradição judaica, que eu acho que nós precisamos nos atentar para os escritos daquilo que se chamou Antigo Testamento, ali o nome de Deus aparece como se fosse um significado de sempre ter sido, de ser e de vir a ser para sempre. Foi, é e será. Então esse nome ele deu origem à palavra Jeová ou Yahvé, né? Segundo os escritos das Escrituras Sagradas. Então o nome desse Yahvé, desse ser, significa alguém que sempre foi, é e sempre será. Quer dizer, o eterno. Então ele é chamado de eterno, ele não é chamado, na verdade, por Deus. A palavra Deus foi utilizada no Novo Testamento. E nas traduções que nós fazemos do Antigo Testamento, da língua hebraica para o português, é que a palavra Yahvé ou Senhor foi substituída pela palavra
Deus, mas é uma palavra inadequada, porque se há outros deuses, ele não pode se chamar Deus. O nome dele é Yahvé ou Jeová. Os judeus os chamam de eterno. Por quê? Porque ele é a própria eternidade. É importante a gente partir de Deus para a gente entender as coisas. Você não pode partir das coisas para entender Deus. Isso é um erro da teologia clássica. Eles partem da Escritura para tentar ver quem é Deus. E não pode, você tem que partir de Deus. Porque sendo você filho e filha de Deus, filhos e filhas de Deus, nós temos em nós a própria divindade. E se nós temos em nós a própria divindade, nós podemos por nós mesmos entender a natureza do nosso Pai, que é Deus, que é o Criador, que é o Eterno. Partindo desse Deus, entendendo a sua natureza, nós começamos a entender a criação. E por consequência, depois, um pouco mais à frente, entender as Escrituras Sagradas, como um livro que trata da sabedoria de Deus e não da sabedoria dos homens. Por isso, as Escrituras nunca vão ser um livro científico, porque ela não trata da ciência das coisas terrenas, mas da ciência das coisas eternas. Não trata da ciência das coisas que a gente vê, mas das coisas que a gente não vê. E elas são reais. Não é preciso você ver uma coisa para saber que ela existe. A própria ciência tem mostrado isso, a existência de partículas, de coisas que o homem não vê com os olhos, mas elas existem. Que o espaço tem forma, no entanto é vazio, mas tem forma. Isso já foi comprovado. Então, nós temos na criação muitos exemplos de coisas que nós não vemos e não podemos pegar. Você não pode pegar o espaço e pesar o espaço. Ou levar no laboratório e pôr uma corzinha no espaço. Não dá, não tem como. Você pode botar uma fumacinha no ar, nas moléculas do ar, mas se você pegar lá fora da atmosfera, onde não tem ar, você não tem como pegar um pedaço de espaço e trabalhar isso com os instrumentos do homem. Por quê? Porque é algo que existe, mas você não pode pegar, não pode experimentar com os instrumentos da Terra. Mas você chega a essa conclusão por experimentações que já foram feitas e mostram que o espaço tem forma. Que ele é curvo, né? Onde tem os planetas, as estrelas e tudo mais. Então o espaço é alguma coisa. Então, do mesmo modo, quando nós tratamos da ciência de Deus, nós estamos tratando de potências, de forças, de energias, de coisas que o homem não pode medir, não pode pegar, mas que são reais, que são verdadeiras. Tá bem? Então nós temos que partir desse entendimento de que há uma ciência e que nós podemos ter acesso a essa ciência, partindo do entendimento do próprio Deus, de quem é o nosso Deus. Então ele é o Pai eterno. Então nós chegamos à conclusão de que Deus é eterno. Esse é o primeiro dos atributos dele. Aí ele pertence a essa esfera de eternidade. Podemos fazer um exame de Deus? Não tem como, mas nós podemos concluir algumas coisas. Primeiro, será que pode ter um outro poder na criação que possa brigar com Deus e ser vitorioso? Não pode, senão Deus não seria Deus. Obrigatoriamente, Deus, o poder dele, não tem nada na criação que possa ir contra o poder de Deus. Então ele é o Todo-Poderoso. Deus é o Todo-Poderoso. Essa expressão existe nas Escrituras Sagradas. Por que Todo-Poderoso? Porque o poder dele não tem limite. Não tem limite nenhum. É uma coisa infinita. É sem limites. E o fato da gente falar que é infinito não quer dizer que não tem fim. É que nós não temos como saber como é a finitude de Deus. Por causa que nós somos os seres criados. Nós existimos dentro da área que muda, né? da relatividade da criação. E não dentro da eternidade. Então não dá para a gente entender o que se passa lá dentro. Mas podemos chegar à conclusão que o poder dele é o poder maior que existe. Se é que se pode conceber alguma coisa sem um quantificativo. Então podemos dizer que o poder de Deus é infinito. Tá bem? Mais um atributo de Deus. O que mais podemos encontrar em Deus? O apóstolo Paulo fala da sabedoria que pertence a ele. O que seria essa sabedoria? Seria uma ciência. A forma como ele criou todas as coisas e mantém tudo funcionando.
Paulo fala que a sabedoria de Deus está oculta em mistérios. Por quê? Porque a alma, para entender aquilo, precisa chegar lá, pela experiência que vai avançando ao longo das vidas que vão se sucedendo. A alma vai ficando mais velha, mais experimentada, até começar a entender que há um conhecimento além do túmulo. Falando na linguagem teológica agora, né? Mas nas dimensões invisíveis da criação. Todas as coisas têm uma sabedoria, os irmãos concordam comigo? Vamos imaginar assim, você pega e examina um pedaço do tecido da sua carne no microscópio. Você vê que tudo ali obedece a uma lógica. A carne é constituída de células, que são organismos perfeitamente estruturados por moléculas, por uma série de coisas e tal. Célula para isso, para aquilo. A célula se reproduz, o que permite o indivíduo crescer da infância para se tornar um indivíduo adulto, um ser adulto. Então você tem dentro do teu corpo todo um mecanismo inteligente. É circulação, é sangue que leva oxigênio para essa carne não morrer, para todo lado. É a parte nervosa que permite você ter a sensação de perceber as coisas com tato. Então, nós somos uma coisa bem inteligente, né, gente? Uma coisa bem feita. Seja quem for o artífice, não é? E assim são todas as coisas. Se você analisa uma planta, se você analisa um passarinho, uma formiga, uma bactéria, um vírus, uma coisa qualquer que seja vivo, no mar, em qualquer lugar, tudo obedece a uma inteligência e uma lógica que permitiu o homem observar essa lógica e essa inteligência e desenvolver um sistema de conhecimento chamado ciência, com as suas várias áreas e departamentos. Concluímos aí que há na vida uma inteligência em tudo. Amém? Entendemos. Se há uma coisa inteligente aqui que nós percebemos, a causa disso não pode ser uma causa burra, né? Ou irracional. Se há algo inteligente feito, quem fez deve ser bem inteligente. Deve ter uma sabedoria muito grande, não é verdade? Quem fez? Não sei quem fez. No momento não estamos falando do eterno, né? Não sei quem fez, mas quem fez deve ser muito inteligente. Deve ser muito sábio. Os irmãos concordam comigo? Então, se só tem um Deus, nós concluímos que só há um Deus, um ser que criou todas as coisas, e que ele sempre existiu. E se a sabedoria e ciência do homem, e do outro lado, pertence a esse Deus, ele é a suprema sabedoria. Os irmãos concordam comigo? Tem alguém mais sábio do que Deus? Não pode ter. Não é? Então Deus é soberanamente sábio e perfeito em tudo que faz. Concorda, os irmãos? Porque se tiver alguma coisa imperfeita na criação, na obra dele, um átomo imperfeito, tem uma partícula aqui que saiu com defeito, ele não é Deus mais. Os irmãos concordam? Se alguma coisa Deus fez que saiu imperfeito, ele não é Deus. Por isso, nós já por aí entendemos que não pode haver um anjo que Deus criou e que decaiu, sofreu uma queda e virou o diabo. Sem tratar de coisas da religião. E nem estamos mexendo com as escrituras. Simplesmente nós estamos entendendo pela nossa inteligência que não pode ser de outra maneira. Não pode haver nenhum defeito na obra de Deus. Tá bem? Mas um país ali atacou o outro, matou um monte de gente, isso é uma injustiça. Onde se viu, Deus não está vendo essas coisas? É claro que ele está vendo. Mas agrediu, mas matou, mas fez, aconteceu. Deve estar acontecendo algo que nós não entendemos. Mas que Deus fez algo que deu errado? Absolutamente. Absolutamente. Está se passando ali uma transformação, um processo de relacionamentos entre dois povos, mesmo que violento, que tem uma razão de ser, que eu não sei qual é. Mas eu não posso dizer que Deus errou, que Deus estava cochilando. Não posso dizer, Deus é perfeito. E se ele é Deus, é claro que ele está em todos os pontos da sua criação. O apóstolo João diz que nós vivemos mergulhados em Deus. O apóstolo Paulo também desenvolveu o mesmo princípio. Existimos, nos movemos e vivemos em Deus. João trata do mesmo sentido do espírito que tem no mundo, que o mundo está mergulhado
no espírito do maligno. Para a gente saber que nós não existimos fora do espírito, fora desse contexto em que nós estamos dentro do Criador, vivendo dentro da sua própria intimidade. Então Deus está em todos os lugares da sua criação. Vamos imaginar que ele não estivesse ali dentro da sala que está aqui atrás de nós. Eu já iria acusá-lo de não ser Deus. O senhor não pode estar na sala ali ao mesmo tempo, que o senhor está em todo o universo, mas o senhor não pode estar ali dentro, então o senhor não é Deus. Porque, obrigatoriamente, ele tem que ser presente em todos os lugares. Isso chama-se onipresença. Então, Deus é onipresente. Nós vimos que o poder dele é o poder maior, não é? Então, Deus é onipotente. A potência de Deus, o seu poder está em todos os lugares. Deus é a suprema sabedoria. É infinitamente sábio. Será que este Deus perfeito poderia ser um Deus maligno em alguma coisa que ele fez? Vamos dizer assim, que ele tenha criado alguma alma, algum ser que ele criou para o mal. Ah, mas tem o leão que vai ali e come o gatinho e tal. Tudo bem, mas... Ah, isso é uma coisa muito violenta, muito feia. Eu também acho. Poderia o leão comer palha como o boi? Poderia, mas eu não sei por que hoje ele come gatinho. Dizem as escrituras que no futuro ele vai comer palha como o boi, mas por enquanto não é assim. Ah, então Deus está sendo malvado? Não, alguma coisa está acontecendo nessa experiência que eu não entendo ainda. Mas não quer dizer que Deus fez alguma coisa errada. Está tudo certo. Ele fez exatamente como ele quis fazer. Então, pensar que Deus pode ser malvado em alguma coisa, ter feito mal para uma das suas criaturas e tal, por menor que seja a criatura, é uma infantilidade, é ser homem natural. Então, Deus é bom. Amém? Mas Deus é 80% bom? 90% bom e 10% mal? Não é possível. Deus só pode ser bom se ele for 100% bom. 100% sábio. Então, se Deus é bom 100%, nós não podemos imaginar que ele pegue uma alma de um dos seus filhos que foi desobediente e jogue num lugar chamado inferno e deixe a pessoa lá para sempre. A alma sofrendo. Que é o indivíduo, na verdade. A gente fala pessoa porque é o indivíduo. Só está sem corpo. Então, esse Deus não pode jogar uma pessoa no inferno e deixar ela para sempre lá. E essas são muitas questões, teológicas que mostram que Deus não é esse Deus maldoso que os cristãos pensam que é. Deus é toda bondade e perfeição. Então, se ele é bom 100%, ele é misericordioso. A sua misericórdia cobre toda a sua criação. Ah, mas Deus vai perdoar o sujeito? Vai perdoar todas as vezes que o sujeito cometer pecado. Também não dá para imaginar Deus que perdoa só 70 vezes 7, como Jesus disse. Embora ele quis dizer ali que não tem limites, mas 70 vezes 7 tem limite. Tem limites, na verdade. Mas Deus perdoaria só 70 vezes 7? Se ele deixasse de perdoar mais uma vez, então não seria Deus. A sua bondade teria um defeito. Não pode, ele tem que perdoar sempre os seus filhos. Por isso ele tem instrumentos de correção da alma. Ele corrige a alma quando é necessário. Com doenças, com miséria, com pobreza, com guerras. Não só pessoas, mas povos, mas mundos. Trazendo transtornos, trazendo apocalipse sobre os mundos. Porque ele quer corrigir, ele não quer castigar. Ele corrige como um pai que ama os seus filhos ainda imaturos, as suas crianças. Nós somos crianças espirituais. Tá bem? Então nós entendemos aqui na questão primeiro que para o homem entender bem Deus, ele precisa se afastar um pouco do mundo, das coisas do mundo. Da carne, dos prazeres da vida terrena. E aí a pobreza material, ela é melhor do que a riqueza. Quanto mais dinheiro você tiver, mais ilusão você vai ter. E aí você não vai se aproximar muito de Deus. O máximo que você vai fazer é ir na igreja pedir mais riquezas. Só isso. Então, quando Deus nos dá uma vida mais limitada para nós, e um pouco de umas enfermidades, umas coisas assim, que mantém a gente ali no cabresto, como diz a palavra, é melhor para a gente entender quem é Deus. Tá bem? Então podemos entender sim a natureza de Deus e os seus atributos
né? Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio, infinitamente perfeito, poderoso, soberano em todas as coisas, é todo misericórdia. Amém? Começamos então a entender quem é Deus a partir dessa questão primeira. E isso nos levará a desdobrar toda a obra de Deus, até a gente chegar nas Escrituras Sagradas. Muito bem. Deus é a fonte da criação e o Verbo é o princípio, meio e fim de todas as coisas. É a plenitude das virtudes e dos atributos advindos do amor. É soberanamente justo, bom, perfeito em tudo que faz. Todas as coisas nasceram da vontade manifesta do Criador. A criação inteira, o espaço, o tempo, as energias e mais tarde a matéria difusa organizaram-se em obra viva e perfeita, dando cumprimento ao plano divino. Considere-se, no entanto, que o plano de Deus ainda está em execução. O universo continua sua expansão de acordo com o divino propósito. Tá bem? E aqui nós colocamos uma referência, Apocalipse 22, versículo 13, aonde ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Dizendo que ele, na verdade, para nós é o começo das coisas, meio e fim de tudo que existe. Então, a criação começa em Deus e vai terminar em Deus. Inicia-se na eternidade, transforma-se no tempo que corre lentamente e na lei do progresso que tudo transforma em direção à perfeição do próprio Deus. É Ele que move todas essas coisas através do que foi chamado verbo. Nós vamos ver nas questões seguintes o que é o verbo de Deus, o Logos, que foi confundido com Jesus. Lá no 3º e 4º século da nossa era, do nosso tempo, depois de Cristo. Confundiram o verbo Logos, que é o princípio criativo. Nós vamos ver como ele se desenvolve com o Senhor Jesus, que é um irmão nosso, que é o irmão mais velho do povo, o nosso pastor maior, pastor de todos nós, é o Senhor Jesus, né? A quem os cristãos chamam de Senhor e os judeus de Adonai, mas é tudo um nome só. É aquele que representa o Deus vivo no meio de nós, que somos o povo escolhido. Estejamos abençoados pelo nosso Pai e por Jesus Cristo, nosso divino pastor. Amém.